Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. E esse vídeo inicia a playlist Metanoia, que dá nome ao canal. Além da mente, para mudar alguns conceitos de aprendizados errados que nós recebemos ao longo dos anos, e tudo com base na palavra de Deus. Mas se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe o vídeo para que o canal possa crescer e nós alcançarmos mais pessoas. Mas antes disso, bora para a vinheta. Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Muito bem, hoje nós vamos aqui falar sobre o Evangelho de João, capítulo 10, especificamente verso 10. Mas eu vou ler aqui do verso 7 até o verso 13, que diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata-as e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Verso 14: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Esse é o contexto. Mas especificamente eu quero dar ênfase ao verso 10. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Muito bem, irmãos, vamos lá. Quem é o ladrão nesse contexto? Quantas das vezes nós ouvimos pregadores dizer que o ladrão é o diabo, que o ladrão quer te matar, quer te roubar e quer te destruir, que o personagem aqui é espiritual, é Satanás? Está totalmente errado, irmãos. Vamos lá. Primeira coisa, Jesus, ele se revela como bom pastor, e na cruz, quando ele morre, ele dá ênfase a isso. Ele confirma o que ele ensinou, porque ele diz que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Irmãos, eu estou aqui no meu quintal, tem maritacas, mas acho que dá para nós interagirmos aqui muito bem, e deixa os bichinhos quietinhos ali, comer as frutinhas ali no meu quintal. Muito bem, mas vamos lá. E nesse discurso foi uma forma de combater os falsos mestres, e ao mesmo tempo de revelar os fariseus como esses falsos mestres. Se você ler no capítulo anterior, no capítulo 11, e no capítulo 9, juntamente com o capítulo 10, você vai ver o embate ali de Jesus e os fariseus. Então, quando ele fala aqui do versículo 7 até o versículo 14 de João 10:10, dentro desse contexto, ele está revelando os falsos mestres, ele está dizendo a respeito dos fariseus, os doutores da lei, os mestres da lei, e revela eles como mercenários, que eles faziam tudo o que faziam, ensinavam o que ensinavam, colocavam jugo sobre as pessoas e muitas vezes não praticavam, mas tudo com a motivação errada, com interesse financeiro, com interesse no seu bem-estar, na sua promoção, na sua vaidade, para alimentar o seu ego e o seu tesouro. Eles são os mercenários, porque eles não dão a vida pelas ovelhas, eles só querem usufruir dos benefícios que as ovelhas podem atribuir a eles. Muito bem, então, como disse aqui, o próprio contexto já mostra que o ladrão não é o diabo, como muitos ensinam, mas homens, seres humanos, opositores do reino de Deus e da palavra. Amém? Agora, quando vamos para o original grego, o contexto já é o suficiente para nós entendermos que não é um ser espiritual ladrão, que não é o diabo, mas sim que são homens, e especificamente os mestres da lei, os fariseus. Agora, quando nós vamos para o original grego,
O substantivo masculino no grego é lestens, que no sentido figurado se refere a falsos ensinadores. Então a palavra grega, o substantivo grego para ladrão, aqui em João 10,10, se refere a falsos ensinadores, ou ensinadores que ensinam falsas doutrinas. Se ensinam falsas doutrinas, são falsos ensinadores. E trazendo para um contexto atual, falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, falsos evangelistas. Amém? Que tem por objetivo usar a palavra de Deus para o seu enriquecimento, usar a palavra de Deus para a sua promoção. Isso é muito comum hoje. Nós vemos aí muitas igrejas lotadas, cheias de pessoas, enganadas pelos falsos ensinamentos desses falsos mestres, os ladrões. Muito bem, está aqui no meu rascunho, aqui no esboço. Vamos lá. E eles tiram o homem do caminho da verdade. Os falsos ensinos, os falsos ensinamentos, os falsos mestres, eles tiram o homem do caminho da verdade, que roubam a salvação. Eles roubam a salvação com o ensinamento errado. E uma palavra sinônima para essa aqui, transliterada para o português, é chantagistas. Os ladrões são chantagistas. Chantagistas, que é um exemplo muito prático disso. Se você não entregar o dízimo, se você não ofertar, você vai perder sua salvação. Isso é uma chantagem. Isso é um erro bíblico terrível. Ninguém perde a sua salvação por deixar de dizimar e de ofertar, porque a salvação é única e exclusivamente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Dizimamos e ofertamos pela fé, porque somos salvos e cumprimos os princípios da palavra de Deus, mas não para sermos salvos, porque obra não salva ninguém. Amém? Muito bem, então vamos lá. Também significa usurpadores, aqueles que roubam, usurpam as pessoas. E descobrindo quem é o verdadeiro inimigo, vamos usar armas corretas. Se eu tenho o conceito que o ladrão é o diabo, eu vou tentar combatê-lo com armas espirituais, orações, vigilância e jejum. Mas sabendo que os ladrões aqui desse contexto são pessoas físicas, que têm a intenção corrupta e ensinam heresias, distorcem a palavra de Deus, usam a palavra de forma distorcida, geram engano, geram fraude, para isso subjugar, dominar os leigos na fé. Eu vou usar outras armas. A única arma para combater um falso mestre é o ensinamento correto. E o ensinamento correto está na palavra de Deus, texto dentro de contexto, interpretação correta, entender a questão cultural, fazer uma exegese bem feita e o temor diante de Deus, de pregar a verdade, não buscando o benefício próprio, mas buscando a glória de Deus. Então, outra arma correta para poder combater os falsos mestres é fazer o seguinte: pregou, consulta na palavra. Você ouviu uma mensagem, ouviu um ensinamento, procura, consulta na palavra, busca textos, faça como aqueles homens, eu esqueci o termo aqui, os bereanos, que tudo que Paulo pregava eles consultavam na palavra para ver se era de fato verdade, e a Bíblia que eles tinham era só o Antigo Testamento, não era o Novo, mas o que Paulo pregava sem ter a Bíblia no Novo Testamento, eles consultavam no Antigo e via que quando ele estava falando a respeito de Jesus, eles comprovavam que realmente aquilo era fato, e muitos creram por consultar na palavra. A palavra confirma a palavra, dentro de uma exegese, dentro de um contexto bem aplicado. Muito bem, mas vamos lá. Então, irmãos, deixando bem claro, o diabo de João 10,10, aliás, o ladrão, de João 10,10 não é o diabo. O nosso inimigo ali não é um ser espiritual. São seres humanos, podem até ser influenciados pelo diabo, mas são homens, falsos mestres com suas falsas doutrinas, que estão roubando a salvação de muitas pessoas, roubando a verdade do Evangelho por distorcer o Evangelho. Amém? Muito bem. O diabo veio roubar, o ladrão aqui, o ladrão veio roubar. Roubar, que significa apropriação indébita de algo alheio. Eles estão roubando o quê? A verdade que foi nos dada por Deus, que é a palavra. Ele veio matar, do grego tion,
sacrifício. Essa palavra matar está vinculada a sacrifício, aquele sacrifício do Antigo Testamento, sacrificar, e especificamente sacrificar sobre um altar e queimar, porque o sacrifício do Antigo Testamento se imolava o animal, picava o animal, colocava sobre um altar e ali ateava fogo, oferecendo ele a Deus. É interessante que essa palavra matar, ela tem o sentido de sacrificar. Elas levam as pessoas a sacrificar em vez de obedecer a palavra de Deus. Eles ensinam muitas das vezes que as pessoas serão aceitas por Deus, perdoadas por Deus pelas obras. É como se fosse uma nova venda de indulgências. Ou seja, se você sacrificar, você vai ter a bênção de Deus. Se você sacrificar, você vai ser salvo por Deus. Se você sacrificar, você vai ser aceito por Deus. Como isso aconteceu durante muitos anos atrás. Venda de indulgências. Só mudou o objeto a ser vendido. Amém? E a Bíblia Sagrada diz em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus ele não aceita o nosso sacrifício como moeda de troca pela nossa salvação. Ele já aceitou o sacrifício de Cristo. Não somos salvos pelas obras, mas esses falsos mestres ensinam que você tem que fazer para merecer a salvação. E muitas vezes esse merecer está vinculado a bens, porque os enriquece, os engorda. Vamos lá, a palavra destruir. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. A palavra grega aqui é apolimir, tanto no sentido literal, morte física, como no sentido figurado, morte espiritual. Significa destruir por completo. Perecer, e a palavra perecer é deixar de existir. Aí eu lembro de João 3,16, e Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o sentido de perecer aqui é morte espiritual, é deixar de existir eternamente, ou existir fora do reino de Deus, onde existe morte eterna. Aleluia! É isso mesmo. Em contrapartida, Jesus fala que nele nós temos vida e vida com abundância. Vida espiritual e contínua, ou seja, vida eterna, pela palavra que é a verdade. Jesus é a palavra. Em Jesus, nos seus ensinamentos, no seu evangelho, na doutrina dos apóstolos, com exegese correta, texto dentro de contexto, nós vamos entender o que realmente é o Evangelho, o que realmente é a doutrina para o tempo atual, porque muitos buscam doutrina no Antigo Testamento, e está errado, a doutrina ela é apostólica. Com isso, esses homens aproveitam da inocência, da ignorância de novos convertidos, ou até mesmo de pessoas que há muito tempo estão na igreja, mas que não têm a capacidade de interpretar a Bíblia. Essas pessoas estão nas suas mãos e eles as manipulam para o seu benefício próprio. Em contrapartida, Jesus disse que nele nós temos vida e vida com abundância, na palavra de vida eterna. Meu irmão, esse pequeno estudo é para te alertar. Observe o que você ouve na sua igreja. Observe o que você está recebendo como ensinamento e pregação. Isso pode estar de forma distorcida, te roubando a verdade e com isso te roubando a salvação, te roubando a fé e você achando que está em comunhão com Deus, caminhando para a salvação ou caminhando em salvação, você está, por ignorância, caminhando para o inferno. O ladrão de João 10,10 não é o diabo, são os falsos mestres, por causa dos seus falsos ensinamentos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe e te guarde e abra os olhos do seu entendimento. Romanos 12,2. A única forma de experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é pela renovação do nosso entendimento. Metanoia.